Olá pessoal, graça e paz. Então, estou de volta aqui para a gente dar continuidade ao nosso estudo sobre a história da igreja no Japão. Tenho estudado bastante e estou compartilhando com vocês um pouco dessa história, de quando o cristianismo chegou no Japão, de como foi a história da igreja, de como está sendo a história da igreja no Japão. Fizemos já 2 vídeos, esse é o terceiro. No primeiro a gente falou da história da igreja chegando ao Japão bem cedo, final do 2º século, início do 3º século. A igreja assíria, alguns cristãos da Assíria chegam no Japão. Essa história foi muito pequena, muito curta, e essa igreja não teve continuidade. Porém, no segundo vídeo eu falei de uma segunda fase da história da igreja no Japão, que foi quando Portugal chega ao Japão. Naquelas navegações que você conhece muito bem, uma delas foi onde o Brasil foi descoberto, colonizado e explorado. Então, numa dessas viagens, Portugal chega ao Japão e levava ali um padre chamado Francisco Xavier, que foi quem iniciou ou reiniciou a história da igreja no Japão. No segundo vídeo a gente falou um pouco dessa chegada dele, da primeira impressão que ele teve dos japoneses, e agora nesse terceiro vídeo a gente vai dar continuidade. Francisco Xavier, quando chega no Japão, ele percebe que é um povo bem avançado na sua cultura, e ele vai ter que mudar a abordagem. Ele não vai fazer como ele vinha fazendo em outras nações que ele ia alcançando. Ele entendeu que ele não teria sucesso se ele partisse das camadas mais baixas ou das camadas mais pobres para tentar alcançar assim o povo e chegar às camadas mais ricas lá do Japão. Ele percebeu que lá é diferente e ele deveria buscar contato com os líderes, os grandes líderes, talvez o imperador, os shoguns, que eram autoridades, posso dizer, comandantes do exército japonês, e ele partiu para essa abordagem. Ele viu que ele não conseguiria se aproximar dos shoguns, nem conseguiria se aproximar do imperador, então ele decidiu se aproximar dos daimyons. E o que são daimyons? São os senhores feudais, ou seja, os senhores de terra. No Japão, nesse tempo, existiam várias terras, várias regiões, e cada uma dessas regiões tinha um senhor feudal, que é chamado de daimyon. E existiam algum desses daimyons poderosos que desejavam unificar o Japão numa grande nação. Um deles, eu anotei o nome dele aqui, Oda Nobunaga. Outro que veio depois, Toyotomi Hideyoshi. Esses grandes líderes, eles conseguiram unificar o Japão, e a gente vê isso aí na história do Japão. Então, Francisco Xavier, não conseguindo alcançar esses grandes líderes, ele conseguiu se aproximar dos senhores feudais. E ele foi bem sucedido nessa primeira etapa do cristianismo no Japão. Para você ter uma ideia, de 250 senhores feudais que existiam no Japão, cerca de 90 se converteram. Ou seja, é quase 1/3 desses senhores feudais. E a história conta que esses senhores feudais, eles tinham muita influência sobre o seu povo, e quando eles se convertiam, todo o seu feudo, todo o seu povo, toda a sua terra se convertia junto com ele. E fazendo uma pesquisa aqui, eu descobri que o primeiro daimyon, ou o primeiro senhor feudal a se converter nesse período, foi um homem chamado Omura Sumitada. Esse homem foi crente de verdade. A história conta que ele foi cristão até o final. E o seu testemunho comprova isso, porque em 1571, olha, já tinha um tempo depois de Xavier já estava morto, em 1571, 5.600, olha, 5.600 dos seus súditos se converteram e foram batizados. E 4 anos depois, em 1575, a história conta que todo o seu feudo, toda a terra que era liderada por ele, foi convertida. 50.000 pessoas foram batizadas. Então, você vê como foi grande o crescimento da igreja no início aí desse evangelismo feito pela Igreja Católica, iniciado ali por Francisco Xavier. Agora, para a gente concluir o nosso vídeo, eu vou falar para vocês de um samurai, de um líder, de um senhor feudal bastante famoso.
Ele é conhecido como samurai cristão. O nome dele é Takayama Upon. Você pode pesquisar aí na internet, Takayama Upon. E você vai ver que é muito interessante a história dele. Esse homem se converteu de verdade. Esse homem, por onde ele passava, ele dava o testemunho e as pessoas se convertiam. O feudo que ele liderava tinha 26 mil pessoas. Todos eles se converteram a Jesus Cristo. Teve um episódio onde ele arranjou um problema lá com o imperador mudou ele de feudo. Nesse outro feudo, mais 25 mil pessoas se converteram. Eu estou falando dos números aproximados aqui. Então, esse samurai cristão, Takayama Ukon, é um grande nome naquela região, um grande nome da história da igreja naquela região. Ele ficou conhecido como o Justo. E eu vou mostrar uma imagem dele aqui. Ele era um samurai e a sua espada, ela era em forma de um crucifixo. Então ele era um samurai totalmente dedicado ao que ele acreditava, ao cristianismo que ele acreditava, àquela palavra que ele recebeu, e ele dava a sua vida por essa palavra. Tem algumas histórias bem interessantes dele que eu posso citar aqui. Ele lutou nas batalhas ao lado desses imperadores, ele lutou ao lado de Toyotomi Hideyoshi, ele lutou ao lado do sucessor, que foi um homem chamado Tokugawa Ieyasu. E nesse período, onde ele era muito bem aceito pelos imperadores, ele também era um homem de muito respeito, ele simplesmente destruiu nas suas terras templos budistas e construiu igrejas nos seus lugares. Você imaginar como esse homem era dedicado. Ele fundou igrejas, ele fundou um seminário teológico para que padres se formassem em teologia e ali ele formasse sacerdotes para o crescimento do cristianismo naquela região. O problema é que não se sabe muito bem por quê, existem algumas teorias, de uma hora para outra, os imperadores que permitiam o cristianismo, que não tinham problema nenhum em ver templos budistas destruídos e igrejas construídas no seu lugar, isso não era problema, mas de uma hora para outra, os imperadores começam a desconfiar do povo do Ocidente, começam a desconfiar da Igreja Católica, começam a desconfiar do cristianismo e proíbem a pregação do Evangelho e começam a perseguir a igreja. Então, um desses imperadores, chamado Tokugawa Hidetada, ele expulsa o grande samurai cristão Takayama Ukon. Ele é expulso do Japão. Como esse homem era um homem de muito respeito, de muita honra, ele não foi morto. Porque o normal nesse tempo é que ele fosse morto, martirizado, mas ele não foi. O que esse imperador fez, por causa do respeito que tinha para com ele, porque ele lutou muitas batalhas, né, a serviço até dos seus pais, dos seus antecessores, então ele manda ele escolher. Ou ele abandona a fé em Cristo, ou ele é expulso, é banido do Japão. E o Takayama Ukon, o justo, o samurai cristão, ele decide não abandonar a fé cristã. E por isso ele é expulso do Japão. E de fato esse era um homem muito nobre mesmo, ele não negociava a sua fé cristã, e ele foi expulso do Japão e foi para as Filipinas, lá foi recebido como herói. Conta a história que em certo momento ele foi convidado para atacar o Japão, para liderar um ataque contra o Japão, com a promessa de que ele, alcançando aquela região, ou conquistando aquela região do Japão, ali seria uma terra cristã, uma terra para ele alcançar, né? E ele se recusou a lutar contra o Japão. Então ele tinha essa nobreza, ele não abandonava a sua fé cristã, mas também ele nunca lutaria contra a sua nação, o seu país, o Japão. Aqui a gente termina o vídeo. Nos próximos vídeos eu vou tentar explicar para vocês como foi que se deu essa mudança de cenário. Um Japão que estava de certa forma sendo uma terra fácil de se conquistar ou uma terra fácil de se alcançar com a palavra de Deus, de repente eles começam a perseguir a igreja e a matar cristãos. A gente vai ver isso no próximo vídeo. Fique ligado. Até mais.